Fala meu amigo, fala minha amiga. Estou aqui para comentar com vocês uma novidade legislativa de hoje, 5 de junho de 2024, uma lei assinada ontem, 4 de junho, que alterou o artigo 63 do Código de Processo Civil. Eu separei aqui 6 pontos que a gente pode tratar ou eventualmente supor alguns problemas que vão acontecer em razão da alteração legislativa do artigo 63. Mas antes disso, é preciso introduzir ou relembrar alguns elementos fundamentais para o estudo da competência. O primeiro desses elementos é entender que, tradicionalmente, a nossa ordem jurídica consagra a competência territorial como hipótese de competência relativa. Quer dizer, a definição do foro, a definição do juízo competente para processar e julgar as demandas a partir do critério de fixação de competência territorial, entende-se que essas normas que definem a competência territorial são trazidas pelo legislador, são codificadas a partir do interesse das partes. Então, ainda que haja a definição prévia, a definição legislativa a respeito de onde devem as demandas serem processadas em termos territoriais, é possível a disponibilidade das partes. Por isso, portanto, se consagra a possibilidade do chamado foro de eleição. As partes, é legítimo, alterar a competência fixada em razão do território. Lá no artigo 62, a limitação de competência em razão da função da matéria e da hierarquia, que não pode ser objeto de disponibilidade das partes, disposição pelas partes. Mas no artigo 63 consagra-se a possibilidade de disposição de foro contratual. As partes podem alterar ou eleger o juízo territorialmente competente para conhecer as suas demandas. Esse regramento, esse tipo de previsão, ele vem no nosso processo civil desde muito antes do Código de 1939. Então, faz parte da tradição do nosso direito permitir que as partes disponham sobre as regras de competência territorial. E, portanto, as regras de competência territorial, elas são tidas como competência relativa. Inclusive, esse é um dos elementos que opõe a competência relativa à competência absoluta. Disse que as regras de competência absoluta são trazidas pelo legislador no interesse da ordem pública processual, no interesse público. Pois bem, e aí, essa regra da possibilidade de dispor da competência relativa está originalmente no artigo 63 do CPC, que nos diz assim: as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta a ação oriunda de direitos e obrigações. Obviamente, estou olhando para o lado aqui porque eu estou lendo o CPC. E a Lei 14.879 de 2024, como eu disse para vocês, assinada ontem e publicada hoje, ela alterou exatamente o regramento da eleição de foro. O parágrafo primeiro, em sua redação original, lá do artigo 63, dizia o seguinte: a eleição de foro só produz efeitos quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. Então, apesar de se consagrar a liberdade quanto à alteração, à eleição do juízo relativamente territorialmente competente, era necessário haver uma cláusula escrita em negócio jurídico. Até aí, esses eram os únicos critérios. O Código consagrava também a possibilidade de um magistrado, antes da citação, identificar que essa cláusula de eleição de foro era abusiva. Uma vez identificando que essa cláusula era abusiva, seria possível o magistrado considerá-la ineficaz, não é inválida, é ineficaz, determinando a remessa dos autos ao juízo territorialmente competente, de acordo com as regras de fixação de competência territorial previstas no Código. Se não ocorresse esse reconhecimento de abusividade pelo magistrado, caberia à parte contrária apontar eventual incompetência relativa, incompetência territorial relativa, em sede de matéria preliminar de contestação. Aí tem todo um debate sobre a forma de arguir essa questão, lá no artigo 390 no Código, mas que não vem ao caso tratarmos disso agora. E a lei acrescentou, além de alterar o parágrafo 1º do artigo 63, ela acrescentou um parágrafo 5º.
Nós vamos tratar dessas alterações aqui, chamando atenção a alguns pontos. O primeiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês diz respeito à possibilidade das partes escolherem o juízo. É óbvio que, no trato negocial, as partes tendem a escolher um juízo que julgam mais eficiente para a resolução das demandas. Hoje, com o advento do processo em meio digital, né, do processo judicial eletrônico, obviamente que as possibilidades se expandem muito quanto à eleição do foro competente, já que um advogado em qualquer lugar do país pode peticionar perante qualquer juízo do país, desde que conectado ali ao PJE ou outros sistemas de processo eletrônico. Então, a ubiquidade do processo digital fez com que se expandissem as fronteiras da eleição de foro. Um dos fundamentos dessa proposta legislativa, a gente sabe que durante o trâmite legislativo houve uma pressão muito grande, especificamente do TJ São Paulo e do TJ do Distrito Federal, era de que a eleição de foro perante esses tribunais fazia com que ocorresse um certo abarrotamento da sua estrutura, porque são sabidamente tribunais em que existem ali algumas varas ou alguns juízos que são mais eficientes. No caso de São Paulo, por exemplo, as varas empresariais da capital, os juízes que ali atuam são absolutamente especializados. Então, muitas vezes é comum que em contratos empresariais as partes deixem de eleger o árbitro para julgar eventual conflito, mas elejam a competência do foro da capital de São Paulo, das varas especializadas em matéria empresarial, por um juízo de eficiência. Olha, vindo a surgir um conflito nesse contrato, nós vamos fazer com que essa demanda seja levada ao conhecimento dos juízos especializados em matéria empresarial lá de São Paulo. Só que esse argumento para alteração legislativa de que essa eleição de foro desconectada do domicílio das partes ou desconectada do local em que a obrigação precisaria ser realizada foi trazida como um mero argumento político, de lobby político. Porque não houve a apresentação de nenhum tipo de estudo, de nenhum tipo de elemento fático que comprovasse realmente que a eleição de foro desconectada do domicílio das partes ou a eleição de foro única e tão somente para eleição de um juízo mais especializado, traria algum prejuízo. Então, o primeiro ponto que a gente tem que pensar é que, mais uma vez, a gente tem uma alteração legislativa no Brasil pensada ou forjada com base em argumentos sem nenhuma base fática de comprovação, sem nenhum elemento fático que comprovasse, nenhum tipo de estudo que comprovasse que a hipótese é verdadeira. Qual é a hipótese? A hipótese é a eleição de foro perante alguns juízos especializados, territorialmente especializados, acaba por abarrotar e tornar ineficiente o serviço. Seria no serviço público aquilo que a gente costuma dizer, né? Quanto mais eficiente você é no serviço público, mais trabalho você ganha. Ok, esse é até um argumento comum de se escutar, mas notem, não há nenhum tipo de comprovação sobre esta realidade. Falha aí, portanto, a alteração legislativa de adotar para si um argumento sem nenhum tipo de provocação. Esse é o primeiro ponto. Sem nenhum tipo de comprovação. Esse é o primeiro ponto que eu queria trabalhar aqui com vocês. O segundo ponto é de respeito ao parágrafo 1º. O parágrafo 1º do artigo 63, ele foi alterado e agora sua redação é a seguinte. A eleição de foro somente produz efeitos quando constar de instrumento escrito aludir expressamente a determinado negócio jurídico, esses dois já eram requisitos trazidos no texto original, e aí se acrescentam, né? E guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. Então aqui o legislador reformador trouxe mais dois requisitos para que se admita a eleição de foro. Primeiro requisito, que a eleição guarde pertinência com o domicílio ou a residência das partes, ou, segundo requisito, que não é cumulativo, é alternativo, segundo requisito, que a eleição de foro guarde pertinência com o local da obrigação.
A ressalva fica por conta da eleição de foro consumerista, única e tão somente se beneficiar o consumidor. Qual o problema dessa alteração? O problema é domicílio ou de residência das partes e o foro em que a obrigação deve ser realizada já são foros competentes nos próprios termos originários do CPC. Então, o domicílio das partes ou local de realização da obrigação já são concorrentes para atrair a competência para uma demanda, mesmo que não haja eleição de foro. Então, note que, ao fim e ao cabo, a alteração legislativa impede ou veda que haja eleição de foro, ou seja, disposição de competência territorial, fora daquelas hipóteses em que o próprio CPC já admite a propositura das demandas. Notem que uma limitação absurda, uma limitação exagerada, é uma limitação radical na história que o nosso direito processual construiu quanto à disponibilidade ou à disposição de fixação de competência em matéria territorial. A restrição aqui é sem tamanho. Uma mudança legislativa que altera toda a construção doutrinária, jurisprudencial, prática a respeito da eleição de foro. O impacto aqui ele é gigantesco, seja para o processo, seja para o direito civil ou para o direito empresarial, que inclusive utiliza a eleição de foro como externalidade positiva para a redução dos custos de negociação. Então, a realidade agora é a cláusula de eleição de foro, ou seja, a disposição sobre competência territorial, que é relativa, que é tradicionalmente tida por relativa, só pode ser realizada, está limitada aos foros já concorrentemente competentes, de acordo com as leis de processo. Parece, à primeira vista, um grandíssimo retrocesso. Muito bem, o terceiro ponto que eu queria chamar a atenção, ele tem relação com esse segundo ponto. Mas esse é um terceiro, eu coloco aqui como terceiro ponto, porque a gente precisa perceber um elemento paradoxal nesta alteração legislativa. Porque o que a alteração legislativa traz é uma limitação na possibilidade de as partes disporem a respeito da eleição de foro, o que tradicionalmente sempre se admitiu em matéria territorial. Há uma restrição na eleição ou na gestão de competência. E por que isso é paradoxal? Porque hoje nós vivemos um momento em que o princípio do juiz natural, em que a disposição, a gestão de competência, vem sofrendo inúmeras mudanças no sentido completamente contrário ao de restringir. As alterações legislativas, todo o movimento que nós estamos experimentando, inclusive dentro do âmbito da consensualidade no poder público, é para experimentar ou é para demonstrar que a gestão da competência, a alteração das regras codificadas de competência, torna a prestação da jurisdição mais eficiente. Então, as regras visam oferecer liberdade e não restringir a liberdade. Vários exemplos disso. Em primeiro lugar, a própria previsão dos juízos 100% digitais, dos juízos 4.0, que quebram, de certa maneira, ainda que de maneira tímida, né? Porque as resoluções do CNJ limitam os juízos 4.0 e os juízes 100% digitais à competência territorial dos respectivos tribunais, mas, de certa maneira, quebra com a definição da competência territorial legislativamente prevista. Porque dentro de um próprio tribunal, você pode criar um juízo em meio digital, né, marcado por essa característica da ubiquidade, com competência no território abrangido por todo o tribunal. Então, há aí uma quebra ou a possibilidade de uma demanda correr pelo juízo 100% digital, ela é decorrente da vontade das próprias partes. As partes têm que concordar com que o seu processo corra perante o juízo 100% digital. Então há aí a relevância da vontade das partes também para a adoção do juízo 100% digital. A criação de juízos 4.0 especializados
quanto a matéria de fundo, mas com abrangência territorial bastante larga. Tudo isso demonstra a linha de que nós estamos relativizando, ou ao menos levando a sério a gestão da competência, em confronto com a limitação que nós estamos assistindo aqui pela alteração legislativa do parágrafo 1º do artigo 63. Mas não apenas isso. Até aí, né? Tudo bem. Amigos, nós estamos, nesse momento, experimentando uma evolução, um desenvolvimento do Instituto da Cooperação Judiciária Nacional. E a Cooperação Judiciária Nacional, ela tem por objeto gestão de competência, um dos seus objetos, talvez o principal dos seus objetos, a gestão de competência pelos magistrados. Nós já temos inúmeros exemplos de termos de cooperação que foram utilizados para que os juízos cooperantes alterassem competência, inclusive competência preventa. Processos já ajuizados são deslocados para outros juízos com base em uma perspectiva de que aquela alteração tornará a prestação da jurisdição mais eficiente. Inclusive, eu, particularmente, já tenho um artigo publicado sobre isso, eu defendo que essa disposição pode abarcar, via cooperação judiciária, inclusive competência absoluta. Esse é um tema ainda objeto de desenvolvimento, mas é um tema em que a doutrina hoje já trabalha de maneira muito séria. E, na prática, já há disposição de competência para processos preventos, deslocamento de processos de juízos preventos a outros juízos via cooperação judiciária. Então, estamos caminhando hoje para a percepção de que o juízo natural é um juízo adequado, juízo natural como juízo adequado, e que a competência deve ser vista de acordo também com o juízo de adequação. Juízo 100% digital, juízo 4.0, cooperação judiciária nacional. Notem, isso é tão paradoxal porque, de um lado, você permite ao próprio judiciário alterar a competência fixada e você restringe a possibilidade de as partes elegerem um juízo territorialmente competente para o processamento da sua demanda. Eis aí o nosso terceiro ponto, esse grande paradoxo que a alteração legislativa promovida pela Lei 14.879 de 2014 trouxe para a nossa realidade, para o nosso sistema de processo, né? Cabe a nós, processualistas, encarar esse problema aí e ver como é que as coisas vão se organizar. Pois bem, um quarto ponto que eu queria trabalhar com vocês aqui diz respeito à possibilidade do magistrado declinar de ofício a competência relativa. Porque, bem vistas as coisas, se pensar, e aqui eu não estou adiantando nenhum ponto ou não estou adiantando alguma conclusão, é de se pensar se agora nós ainda podemos classificar a competência territorial de relativa, ou se essa classificação de competência territorial e absoluta ainda faz sentido. Eu, particularmente, tenho uma suspeita de que essa divisão de competência absoluta e relativa ela é bastante artificial e ela não consegue explicar a maioria dos fenômenos atuais relativos à competência no processo civil. Mas aí são outros 500. Mas o ponto é, essa restrição, ela acaba, ou ao menos reduz bastante, o elemento de disponibilidade da competência territorial. É uma mudança paradigmática. É uma mudança relevante, que vai impactar, inclusive, e aí eu chamo a atenção nesse quarto ponto, na necessidade do STJ cancelar o enunciado de súmula número 33. Essa súmula, esse enunciado da súmula, reconhece expressamente que o magistrado não pode reconhecer de ofício a incompetência relativa. Enunciado 33, aspas, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Eu já tinha certa desconfiança em relação à norma deste enunciado. Há diversos casos, vários exemplos. Mas agora parece que não há outro caminho senão cancelar o enunciado 33 da súmula, já que há autorização expressa no artigo 63 para que o magistrado decline de ofício a competência relativa em razão da eleição de foro pelas partes. Então, a mim parece, nesse quarto ponto, que há necessidade de revogarmos aí, não é? De termos o cancelamento do enunciado 33 da súmula do STJ.
E aí, por que é que esse quarto ponto é reforçado? E isso que eu vou dizer agora tem até a ver com o primeiro ponto que eu tratei acima. Já há manifestações dos tribunais. Eu já atuei num caso, inclusive, que houve o reconhecimento de incompetência relativa de ofício. Mas eu vou citar para vocês, porque eu mencionei o lobby do Tribunal de Justiça de São Paulo, um caso da Justiça Comum de São Paulo, em que houve o reconhecimento da incompetência relativa, exatamente porque nenhuma das partes tinha domicílio ou residência na comarca de São Paulo e porque a obrigação não deveria se realizar perante aquela comarca. Eu estou falando do processo número 10.95.614, dígito 06, 2023, 8.26.01.00. Então, se vocês quiserem ver, essa decisão ela é uma decisão relativamente antiga, ela foi assinada, aqui, deixa eu ver se tem a data, em agosto de 2023, e sem dúvida alguma ela reflete esse fenômeno que levou à alteração do artigo 63 do CPC e que também ia de encontro ao enunciado 33 da súmula do STJ, que, mais uma vez, reforço, precisa ser cancelado. De acordo com a alteração legislativa, não faz mais sentido que o STJ mantenha essa compreensão. O quinto ponto que eu quero falar com vocês aqui, discutir com vocês aqui, é um problema de direito intertemporal. É que a gente vai falar no nosso último ponto, se a lei considera abusiva a propositura de demanda em outro foro que não aquele que tem alguma relação de conexão com domicílio, residência ou local de cumprimento da obrigação, diversos contratos atualmente firmados com eleição de foro, caso surja um conflito decorrente deles e as demandas sejam propostas hoje, a partir de hoje, a eleição de foro deve ser considerada abusiva. Aí você vai me dizer, mas não é a eleição de foro que é abusiva, é a propositura da demanda fora do juízo dentre aqueles concorrentes. Tudo bem, mas se eu proponho uma demanda fora de um juízo, dentre aqueles concorrentes, com base na eleição de foro, o ajuizamento da minha demanda, que será considerada abusiva, ela se dará ou ocorrerá com base em uma eleição de foro anterior, que já aconteceu. Que já é vigente ou que já produzia efeito interpartes no momento da alteração legislativa. Os processos que correm atualmente, cuja competência foi definida por eleição negocial, eles podem ser deslocados ou remetidos ao juízo territorialmente competente em razão do domicílio ou residência ou do local de cumprimento da obrigação? A mim parece que não. A mim parece que os processos já ajuizados, eles devem permanecer no foro, em que no juízo já prevento, né, que essas demandas já foram ajuizadas, até porque não me parece também que a lei alterou a questão relativa à preclusão, ou seja, a prorrogação da competência territorial. Em outras palavras, todos nós sabemos que, tradicionalmente, a incompetência relativa, se não arguida pela parte contrária, leva à prorrogação de foro. É como se aquele defeito de competência fosse superado pela não arguição pelo réu, em sede de preliminar de contestação, da incompetência. Pois bem, então, o que nós temos aqui, atualmente, me parece que aqueles juízos já fixados não podem ser alterados. Os processos em curso continuam onde estão. Outro ponto, né? E agora para as demandas que serão ajuizadas. Aqui o problema é maior. Porque se uma demanda for proposta hoje, com base em um foro de eleição que foge aos termos do atual, do novel artigo 63, de acordo com as alterações legislativas, é de se questionar, ou é muito importante observar, como os magistrados vão adequar essa norma de competência. Porque, notem, a cláusula de eleição de foro, ela é uma norma de competência de origem negocial, e ela é anterior. Então, qual é a relação dessa norma de competência de origem negocial anterior
com a norma de competência de origem legal posterior. Parece que os modos tradicionais de solução de conflito de normas se aplicam aqui ou resolvem o problema aqui. Em minha opinião pessoal, as cláusulas de eleição de foro anteriores à alteração legislativa também devem prevalecer. Mas essa é apenas minha opinião. É necessário que nós observemos aí como a jurisprudência vai se desenvolver a partir da aplicação do novo texto do artigo 63, parágrafos 1º e 5º. E com isso, eu chego no último ponto que eu queria conversar com vocês, que é a alteração ou a inclusão do parágrafo 5º no artigo 63. Esse parágrafo 5º ele diz assim: o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. Vários problemas aqui. Juízo aleatório. Não me parece que esse termo aleatório é um adjetivo utilizado em direito. A nossa ordem jurídica, ela não trata de aleatoriedade. Ela não trata um juízo como aleatório. Isso é a inclusão de um termo novo. Então, o que é que o legislador tentou explicar ou dizer? O que é um juízo aleatório? Juízo aleatório é aquele sem vinculação com o domicílio ou residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda. O que, obviamente, demonstra que essa aleatoriedade não existe. O que existe é a opção das partes de elegerem um juízo distinto daquele do seu domicílio ou residência ou daquele de acordo com o negócio jurídico, onde o negócio jurídico deva ser, as condutas decorrentes daquele negócio devam ser praticadas. Então esse juízo ele não é aleatório. Sempre se reconheceu a possibilidade de as partes, bilateral ou unilateralmente, elegerem o foro territorial que julgam mais adequado para a propositura de suas demandas. Aí que você pode pensar, Murilo, mas esse parágrafo 5º ele não se aplica ao foro de eleição, porque ele fala o ajuizamento de ação em juízo aleatório. Veja, o ajuizamento de ação, a definição do juízo em que eu vou ajuizar uma demanda, é feita, esse juízo, essa escolha, é feita no momento de propositura da ação. E é possível que eu proponha essa ação definindo um juízo unilateralmente. Se eu defino esse juízo unilateralmente, cabe à parte contrária, ou pelo menos tradicionalmente sempre foi assim, cabe à parte contrária, argue incompetência relativa em sua peça de defesa. Arguindo essa incompetência relativa, a incompetência relativa territorial pode ser reconhecida e o processo é remetido. Mas pode ser também que o ajuizamento dessa ação e a escolha de um determinado juízo territorialmente competente tenha origem em norma negocial. Então, não dá para dizer que o parágrafo 5º não se relaciona com o foro de eleição, porque o ajuizamento da ação em um juízo aleatório pode se dar exatamente em razão da eleição negociada, da eleição em contrato. Então, a mim parece que o parágrafo 5º ele é problemático porque ele trata de qualquer tipo de escolha no juízo territorialmente mais adequado para propor uma demanda. Seja aquela escolha unilateral pelo autor, seja a escolha decorrente de convenção processual das partes para a gestão de competência relativa. Esse é o primeiro problema. E se assim for, né, aleatório é que ele não é, tendo em vista que as partes expressamente elegem contratualmente um foro competente. Pois bem, e aí o código segue dizendo o seguinte, que esse ajuizamento em juízo aleatório, né, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. Claramente, passa a autorizar a declinação de competência territorial de ofício, mas o problema está na abusividade. Vejam, abusividade de quem? Nós estamos considerando que a escolha por parte do autor
de um juízo competente, cujo critério de fixação de competência é relativo, competência territorial relativa, portanto disponível, é abusivo? O exercício de um direito é abusivo? Nós estamos criando aqui uma nova hipótese de abuso de direito. O problema é que esse abuso de direito, quando ele for originário de uma convenção processual de eleição de foro, independentemente da propositura da demanda por uma parte do contrato ou outra parte do contrato, ambos os sujeitos concorreram para este abuso. Então, presume-se um abuso das partes? Quais são as consequências desse abuso? Não há seria um ilícito, eu penso, né? Me parece que seria um ilícito punitivo. Quer dizer, se você abusa do direito de eleger competência, você precisa de uma punição. Toda punição, toda pena de origem processual precisa de previsão legal. Não existe nenhuma previsão em relação a isso aqui. Você tem agora a previsão de uma conduta abusiva sem algum tipo de consequência. E se houver uma punição, quem é que vai ser punido? O autor da ação ou os interessados que elegeram foro? Vamos imaginar que nós vamos punir o autor da ação. A quem é o sujeito ativo, né? Quem é o credor desta multa? É o réu que elegeu o foro junto com ele? É o réu que ainda não teve a oportunidade de se manifestar concordando ou não com a eleição de foro? Concordando ou não com a escolha daquele juízo territorialmente competente? Isso é um problema. Vamos considerar, então, que essa abusividade seja imputada aos contratantes. Então, a abusividade na escolha da competência é do autor e do réu. Essa multa é a favor de quem? Do próprio judiciário? Que judiciário? O eleito negocialmente ou aquele que tem a competência concorrente nos termos da lei para processar e julgar aquela demanda, ou seja, o juízo com vínculo domicílio, residência ou para a realização da obrigação? Vários problemas que essa lei trouxe. Então, principalmente no parágrafo 5º, o juiz pode declinar de ofício, esse juízo não é necessariamente aleatório. Essa prática abusiva justifica algum tipo de punição? A quem? Contra quem essa abusividade se dá? Né? Muito ruim, muito ruim. Claro que nós já reconhecemos hoje o fórum non conveniens, então a possibilidade de se reconhecer a incompetência dentre a escolha dos foros concorrentes por inadequação, por abusividade, isso não se nega. Eu não estou defendendo aqui um afastamento do fórum non conveniens, de maneira alguma. Só que a consequência do fórum non conveniens, ela é o deslocamento da competência, simples assim, o deslocamento da competência. Não se trata de abuso, não se trata de uma punição pelo abuso. Vejam, ainda assim, esse reconhecimento, principalmente quando nós estamos falando de competência territorial e, portanto, relativa, ela depende de uma manifestação expressa do sujeito interessado, que é o réu na demanda. Ainda que o magistrado identifique nos termos do parágrafo 3º do artigo 63 a abusividade da cláusula de eleição, essa cláusula não é invalidada, ela é considerada ineficaz. Então, minhas caras, meus caros, veio em uma hora muito ruim, houve uma manifestação do IBDP contrária à alteração legislativa, excelente manifestação, e parece que o lobby venceu. Não que isso seja raro, mas que quando trata de temas sensíveis, né, a nós, principalmente como processualista, que estuda muito competência, gosta muito de competência, foi importante. A gente vai ter aí várias questões a serem debatidas e discutidas sobre esse tema. Espero que vocês tenham gostado aí e que a gente possa dialogar, me coloco à disposição para que a gente converse. É isso. Até a próxima.